Capítulo 3. O poder das palavras. Quando se trata da ideia de poder, domínio, muitos poderes são lembrados. O poder do dinheiro, da justiça, de um juiz ou até mesmo da autoridade de uma mãe ou um pai. Porém, pouco se tem tratado sobre o poder da língua no meio do povo cristão. Se tem sido tratado, não tem sido levado a sério essa questão. Nossas palavras têm poder. A Bíblia, há mais de 2000 anos, tem afirmado que no poder da língua, ou seja, na palavra declarada, se encontra a vida ou a morte, o sucesso ou o fracasso. E para além do que dizem as Escrituras, a própria ciência também já comprovou a eficácia de se declarar coisas boas e como cada palavra proclamada, de vida ou de morte, vai no nosso interior gerando aquilo que tem sido declarado. O poder da palavra é muito forte para mim. E como essa verdade fala forte ao meu coração, na minha história de vida, cada palavra falada pelo meu pai, seu Manuel, no meu ninho, foi gravada na minha alma e hoje, na estrada da vida, ainda me alimento como um maná incessante. Mesmo após tantos anos, elas ainda me preenchem e sustentam, porque foram e têm sido fonte de vida. Meu pai era um homem de fala simples, coração humilde e que um dia veio do interior com uma pequena bagagem, mas com força e determinação, em busca de uma vida vitoriosa e honrada na cidade grande. Seu Manuel Raposo chegou na capital repleto de projetos, sonhos e muita garra para vencer. Meu pai era o filho mais velho de uma família humilde e, para além das barreiras que a vida poderia impor-las, decidiu sonhar e ir além. Ele trouxe consigo toda a sua parentela. O poder da palavra é ilimitado. Não se restringe a territórios, classe social ou conhecimento intelectual. Está à disposição de todos aqueles que creem e se apropriam dela. O ninho do meu pai, lá no interior, era simples e meus avós não tinham muitos bens para deixar a seus filhos. Porém, a maior herança que meus avós deixaram para o meu pai, de certa forma também para mim, foram as palavras de vitória e perseverança que ao longo da vida, na labuta do dia a dia, foram injetadas no coração do meu velho. Tais palavras serviram como combustível para impulsioná-lo passo a passo, a cada porta, a cada novo desafio. Para quem visse meu pai, enxergaria nele apenas um simples servente de pedreiro, de mãos calejadas, lombo surrado, braços fortes, como milhares de outros serventes de pedreiros pobres e sem estudo que chegaram a Belo Horizonte, Minas Gerais, em épocas passadas. Porém, se alguém chegasse um pouco mais perto e o fitasse nos olhos, perceberia um brilho diferente, algo a mais. Ele não era um homem qualquer, ele era um homem com a alma regada por palavras poderosas. Ele tinha um legado, seu ninho o tinha forjado como um homem de valor, alguém excepcional. Você pode estar se perguntando, o que esse homem tinha de tão diferente? Eu te conto, ele tinha fé. Não estou dizendo que ele era cristão, nem que conhecia a Bíblia, nem que frequentava uma igreja. A Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que não se vê e a convicção daquilo que se espera. Meu pai aprendeu a ter fé nele mesmo, em suas capacidades, no seu talento, na sua determinação. Meu avô o sobrecarregou de palavras de perseverança, o estimulou a correr atrás de seus sonhos, não olhando para as circunstâncias, nem para as barreiras, mas focando em seus alvos. Ele aprendeu a crer naquilo que não se podia visualizar. Seu grande sonho era ser policial e batalhou com todas as suas forças para alcançar esse grande objetivo. E venceu. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Hebreus 11:1. Mais que simplesmente correr pela vida e vencer sozinho, alcançando seus sonhos e deixando para trás tudo e todos que na vida tem algum valor. Meu pai fez justamente o contrário. Não apenas alcançou seu sonho, como também apoiou e estimulou todos os seus irmãos para vencerem com ele. Hoje, quase todos os meus tios são policiais e todos venceram na cidade grande. Ou seja, uma pequena palavra lançada pelos meus avós gerou uma grande colheita que atravessou gerações, incendiou corações e principalmente alcançou a minha geração. Eu sou fruto dessas sementes. O legado das palavras. Desejei começar esse capítulo contando um pouco do testemunho da vida do meu pai, que para mim sempre foi um homem perseverante e determinado em relação a tudo que almejava, por ser ele meu maior exemplo e orgulho. Na sua simplicidade, aprendi com este homem que não há limite quando a fé nos impulsiona. Seu exemplo é a minha maior lição. Em suma,
Meu ninho me ensinou muito sobre o poder da palavra, sobre a ação da fé e a força da perseverança, ferramentas poderosas na vida de um vencedor. O ninho tem o poder de preparar para a vida. Ele vai fomentar no seu interior os instrumentos que lhe serão necessários para sua derrota ou vitória. Desde criança, a psicologia nos ensina que tudo aquilo que vivemos e ouvimos no dia a dia da nossa família, os exemplos que presenciamos, serão impregnados na nossa mente e alma, nos influenciando e direcionando quanto às escolhas que faremos durante toda a nossa trajetória. Mas para além das verdades científicas e concepções da ciência, a Bíblia igualmente confirma o poder do exemplo e da palavra proferida. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Se alguém acredita no seu interior que é inteligente, que é capaz, que pode vencer barreiras, que vai longe na vida, sua crença em si mesmo vai impulsioná-la a ir mais longe, e a tendência é que no futuro ele realmente seja alguém bem-sucedido, pois acreditou a vida toda nessa verdade. E por crer assim, se arriscou e se posicionou na busca por emprego, em cursos e seleções, tantas outras situações na vida que o capacitaram a vencer. Portanto, o fato de crer em si mesmo fará vencedor. Não se trata de pensamento positivo apenas, mas de fé acima de tudo. Fé essa que está firmada na verdade dos planos e propósitos de Deus destinados a cada um. É nisso que essa pessoa acredita. O contrário também se aplica. Pessoa que no seu ninho cresce ouvindo que é fracassada, que tudo que faz dá ou dará errado, que é burro, incapaz e outras palavras depreciativas, sua descrença em si mesmo vai gerar uma pessoa fraca, indecisa, insegura, em suma, fracassada. Nunca irá se arriscar e tentar algo por se achar incapaz. Não crerá que merece uma vida melhor e vai muitas vezes se boicotar por se considerar um zé ninguém, zero à esquerda. Como o homem se imagina em sua alma, assim ele é. Esse é o legado das palavras, que tem a ver com tudo aquilo que recebemos, ouvimos, seja elas boas ou más. Se esse legado é um tesouro ou um entulho, o tempo revelará, e as próprias escolhas de cada um de nós, com base no que ouvimos a vida toda. A palavra que vale a pena. Na vida, todos nós passaremos por lutas e dificuldades, quer financeiras, familiares ou emocionais. E isso independe da nossa capacidade intelectual ou do nosso ninho familiar. A Bíblia é clara sobre o fato de que todos teremos lutas e aflições. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. João 16:33. O desafio do primeiro emprego, do primeiro relacionamento, das obrigações, das decisões quanto ao futuro, muitas são as responsabilidades e as dificuldades. As lutas são inevitáveis em nossa jornada. Todos nós, em alguns momentos, não vamos nos sentir tão perfeitos, nem fortes, nem capazes. É nessas horas que precisamos nos apegar à palavra. Não tem a ver com aquilo que vemos. Às vezes, a imagem no espelho é horrenda. E sim, com aquilo que cremos, podemos sem medo nos apegar à palavra e crer em uma vida melhor. Ela é fiel e não nos abandonará. Ainda sobre meu pai, sua trajetória, suas batalhas e conquistas foram muito importantes na tudo que me ensinou, suas palavras, seu exemplo e seus conselhos foram determinantes para a minha história de avanço. Mesmo que na caminhada, em alguns momentos, eu tenha tropeçado e perdido algumas batalhas, adquirindo feridas. Não perdi a guerra, tive grandes conquistas e fui além daquilo que muitos acreditam que um dia eu tornaria e teria. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, fala de um prêmio a ser alcançado. Esse prêmio é a nova vida para o qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Filipenses 3:14. Desde pequeno, cresci ouvindo que eu era capaz de vencer qualquer desafio, que eu tinha talentos e potencialidades e que o céu era o limite. Meu pai sempre me incentivou a acreditar nessa verdade. Isso foi plantado e desenvolvido dentro do meu ser, mudando meu modo de ver o mundo e principalmente influenciando meu modo de me perceber com tudo à minha volta e interagir com isso. Eu quero que você, que está lendo essa obra, entenda quem você é em Cristo. Não existem limites e barreiras que você não possa vencê-las e ir além. Mesmo que em sua vida toda você tenha ouvido que não podia, que não era capaz
ou que sempre foi um grande fracasso. Eu quero te dizer que tudo isso é uma grande mentira forjada para te destruir. Muitas vezes somos enganados por palavras mentirosas e infundadas e passamos a acreditar nessas palavras malditas como se cada uma delas fosse verdades absolutas. Querido, querida, a única verdade é aquela declarada pelo Senhor ao seu respeito. Foi Deus quem te criou e te gerou, e apenas Ele sabe exatamente quem você é. A Bíblia diz que no ventre materno Deus te tecia e com cuidado criava cada parte do seu ser e que de forma maravilhosa Ele te fez, te criou e te amou muito e ainda te ama, a ponto de morrer em seu lugar. O seu valor excede ao de finas joias e você valeu o sangue do Criador. Essa é a palavra da verdade que vale a pena crer. Deus declarou a seu respeito que todas as coisas você pode nele e por ele. Deus declarou que você é filho, filha, amado, amada, bendito, bendita, gerado, gerada e moldado, moldada por ele, e que desde o ventre materno já tinha planos vitoriosos a respeito. Portanto, qualquer outra coisa que você ouvir diferente disso é uma grande mentira. O diabo é um grande mentiroso e nosso adversário trabalha de forma ininterrupta para nos enganar, e não aceite nenhuma mentira vinda dele. Aproprie-se da palavra de Deus e mude a história da sua vida. Nada poderá te deter. No meu ninho aprendi que apenas Deus tem o poder de me parar. Aprendi que se cair, tenho que levantar e andar, que se perdi hoje, amanhã ganho. Caiu? Levante, sacode a poeira e dê a volta por cima. Cair hoje, errar hoje, perder hoje. Deus tem um amanhã novinho preparado para você. Precisaremos ter coragem para tentar de novo, recomeçar, dar novos passos e finalmente conquistar aquilo que Ele mesmo preparou para cada um. Tudo que aprendi e as palavras que foram plantadas em mim foram determinantes para alcançar tudo o que sonhei. Não estou querendo dizer com isso que cheguei e consegui conquistar tudo o que desejei, ou que todos os meus planos na vida foram vitoriosos e bem-sucedidos. Na verdade, algumas vezes amarguei derrotas e me frustrei. No entanto, nunca desisti de sonhar ou de tentar novamente. O que quero dizer é que, para além das minhas vitórias ou derrotas, eu sei exatamente quem sou e qual é a minha identidade. Essa identidade não tem a ver com circunstâncias, quer no vale ou nas montanhas. Eu sou um vencedor. Você pode estar lendo agora esse capítulo e dentro de você esse turbilhão de emoções e lembranças, pois na sua vida tudo aconteceu justamente o contrário daquilo que tenho dito até agora. E diferente de mim, você não se sente especial, nem um vencedor, pois por toda a vida você foi bombardeado por palavras de desânimo e derrota. Coisas do tipo: você não vale nada, você vai ser um vagabundo como seu pai, você será um péssimo marido, você terá um casamento horroroso, você é uma prostituta, você é uma barrigada desperdiçada, você deveria ter sido abortado, você não vale nada, você nunca será ninguém. Palavras malditas que ficaram na sua memória e dilaceraram seu coração e sua autoestima. Palavras que regaram sua vida e impregnaram sua alma de dor. Enraizaram-se tão profundamente dentro de si que tais mentiras se tornaram verdades para você. E você realmente passou a acreditar que jamais seria alguém que seria feliz. Você foi enganado por toda a sua vida. Espero que você possa entender quem realmente é e descobrir tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida, e que por meio do poder da palavra de Deus as correntes possam se romper e você realmente tornar alguém livre e feliz. Precisamos nos atentar a essas verdades e essas palavras que valem a pena, porque Satanás sutilmente nos envolve e destrói. Às vezes sequer percebemos, e quando vemos já estamos amarrados e presos às armadilhas do inimigo, e o diabo vai minando nossa fé, nossa esperança e nossa família. De forma natural e inconsciente, acabamos por repetir geração após geração esse ciclo destrutivo que ao longo do tempo vem atingindo nossa família, filhos e netos de um modo doentio e interminável. Por fim, gera morte, angústia e dor. Porém, eu creio e declaro, em nome de Jesus, que desse momento em diante você, solteiro ou casado, vai abandonar esse ciclo de dor e vivenciar a vida que Cristo conquistou para você. É tempo de começar a reescrever uma nova história. É tempo de caminhar rumo a uma nova estrada, de construir um ninho de confiança e amor firmado na palavra de Deus. As palavras têm peso nessa demanda. Daí
todo cuidado é pouco. Se as palavras dos outros sobre nós nos colocam em certas situações, é por palavras também que dirigimos a nós mesmos, que quebraremos as correntes. Quando passamos a pensar o melhor de nós mesmos, a partir da convicção de um propósito que cremos Deus ter por nós, e ainda quando proferimos palavras para nós mesmos e para os outros apenas de bênção. Mexa-se! Não precisamos ser um agente replicador das palavras malditas que nos aprisionaram durante toda a vida. Jesus morreu na cruz para que tivéssemos uma vida de abundância, abundância de paz, de liberdade e de vitória. Ele pagou o preço para que pudéssemos ser livres das amarras do passado e de legados de maldição. Somos salvos, somos novas criaturas, somos livres para vivermos uma vida abundante em Cristo. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. É tempo de estabelecermos uma nova rota em nossas vidas, para que vençamos e possamos escrever uma nova história para nós mesmos e para a nossa descendência, uma trajetória de vitória para a nossa próxima geração. Porque quando decidimos não ser um agente replicador de palavras derrotistas do nosso ninho, passamos a experimentar um novo tempo. A ciência prova que a mente é o computador do corpo, ou seja, aquilo que a nossa mente entender como verdade, ela propagará por todo o nosso ser essa informação, tipo um HD de um computador, cujas informações comandam e controlam toda a máquina. Portanto, é muito importante entendermos que o desejo de Deus é que tenhamos mentes plenas e saradas. O desejo de Deus é que sejamos homens e mulheres saudáveis em plenitude, corpo sarado, mente restaurada e o espírito repleto da presença do Senhor. Em alguns momentos da nossa vida, precisaremos de um médico para que o nosso corpo seja tratado. Em outro, de alguém para nos ajudar na caminhada de fé, no conhecimento a fim de nos fortalecer em oração. A ajuda profissional também é importante para que possamos ser tratados, homens e mulheres preparados, estudados e habilitados para nos ajudar a lidar com nossos traumas, nossas dores e feridas da alma. Existem psicólogos, conhecedores da palavra, tementes a Deus, que podem ser bênção em sua vida neste momento de mudança de rota, às vezes tão desafiador, por se tratar de um processo gradual e intenso, mas que vale a pena. Na minha experiência pastoral, tenho observado muitas pessoas que se acomodaram em viver de um destrutivo, numa rotina de dor e humilhação, estagnados em derrota e não acreditam que podem sair desse ciclo e começar uma nova vida. Outros estão tão afundados, conformados, amarrados, que sequer sabem quais passos dar ou se têm forças para dá-lo. Nunca podemos esquecer que existe um Deus interessado na sua vida, e mesmo que não tenha forças para procurar ajuda ou agir corretamente para mudar sua vida, quero te dizer que há um Deus capaz de fazer mais e melhor do que esperamos. O nosso Deus é socorro certo nos dias da nossa tribulação. Clame ao Senhor onde suas forças acabaram e onde parece não ter solução. Deus tem poder para entrar e mudar toda a história. Então clame, abra a porta para Deus, deixe-o entrar. Muitas vezes precisamos também fazer aquilo que não damos conta, mesmo que o ideal seja algo maior e mais complexo. Precisamos dar passos, ainda que pequenos ou lentos, mas estagnados não podemos ficar. Quando clamamos ao Senhor e abrimos a porta da nossa vida para que Ele entre, tudo começa a se transformar. Essa decisão, esse único passo, será capaz de mudar toda a sua história. Acredite, ouse, caminhe, reprograme-se. A Bíblia conta a história de um homem que não se acomodou em sua situação. Ele estava sendo atacado por fortes inimigos. Eles eram da terra de Midian, portanto, midianitas. Toda vez que o povo hebreu plantava trigo e preparava suas colheitas, eles atacavam e destruíam tudo, de forma que o povo vivia em angústia e sem esperança, aterrorizados, com fome e ameaçados por poderosos inimigos. Essa era a realidade de um homem chamado Gideão e também de seu povo. Porém, ele não se acomodou a essa situação. A Bíblia relata que Gideão malhava trigo escondido no fundo da sua casa, quando o anjo o chamou para ser libertador de Israel. O interessante desse texto é constatar que, diante das circunstâncias e da força do inimigo, Gideão poderia estar desanimado, sentado, choramingando sua desgraça. Afinal, ele tinha boas razões para isso. Sua realidade lhe daria boas desculpas para justificar sua desgraça e inércia frente a um destino tão terrível. Ele poderia ter dito que os inimigos eram muitos, que tudo o que planejava o inimigo queimava. Então,
não plantaria mais. Ele poderia justificar uma vida derrotada e infeliz devido a tantas guerras e à força dos seus inimigos. Porém, frente a toda a desgraça de seu povo, Gideão escolheu agir de modo diferente de sua realidade. Ele decidiu dar passos na direção de mudar a sua situação de miséria e humilhação. Ele não aceitou inertemente viver uma vida medíocre determinada por seus inimigos. Gideão não se acomodou. E você? É hora de se reprogramar. Mexa-se. Talvez Gideão não plantasse a quantidade de trigo que gostaria, ou não estava malhando trigo no lugar ideal, ou quem sabe, precisava fazer o trabalho de madrugada para não despertar a atenção do inimigo. Independente da forma ou do modo, esse homem escolheu agir de algum jeito, e isso despertou a atenção de Deus. Ali havia um homem realmente desejoso de ver uma nova vida, alguém inconformado, porque em meio a caos e a dor, em meio a todas as ameaças, não desanimou, nem se acomodou. Gideão se posicionou de forma a mudar a sua história e enfrentou de frente, com as armas que possuía, a sua situação. Você tem uma escolha a fazer: sair dessa vida de mesmice, abandonando as desculpas e debilidades, ou permanecer estagnado na mesma situação de derrota e dor até desfalecer. Você pode aceitar a sua situação ou agir como aquela mulher do fluxo de sangue mencionada nos evangelhos. Mesmo com toda a sua limitação e tempo de sofrimento, não desistiu de tocar em Jesus, apesar de toda uma multidão que a limitaria. As muitas limitações e barreiras não foram suficientes para deixá-las em sua cama murmurando, envergonhada e em dor. Pelo contrário, ao ouvir sobre Jesus e saber que Deus poderia mudar o quadro de sua vida, saiu da zona de depressão e se levantou decidida: se eu apenas tocar, serei curada. Ela correu todos os riscos e se lançou em um passo de fé. Ela ousou crer que Deus poderia libertá-la de seu ninho de dor, e sua fé a salvou. Jesus a curou. A palavra que tenho hoje para você é: levante a sua cabeça e traga à sua memória aquilo que pode te trazer esperança e fé. Creia naquele que tudo pode, em sua palavra libertadora. Apague o que determinou o seu pai ou profetizou sua mãe. Deus tem um propósito para a sua vida e projetou grandes conquistas em sua trajetória. Tudo aquilo que vai contra essa verdade precisa ser posto de lado. Aquilo que não te fortalece é descartável. Se livre da bagagem derrotista e revista-se da armadura de Deus. Se você realmente deseja vivenciar um novo tempo em sua vida, ore comigo. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Entre no meu coração e seja Senhor, escreva meu nome no livro da vida e derrame sobre sua paz. Senhor, em nome de Jesus, eu desfaço toda aliança, meu Pai, com qualquer entidade maligna que na minha vida eu tenha estabelecido contato. Rejeito todo pacto. Senhor Jesus, desfaça toda maldição que possa atuar, seja por parte paterna ou materna. Toda palavra de derrota, entrada na vida ou declarada por algum momento, eu renuncio em toda doença física, espiritual. Eu rejeito em nome de Jesus. Pelo poder do nome e do sangue de Jesus, seja desfeita na vida da minha família qualquer laço com as trevas. Seja destruído todo o mal, toda maldição, toda palavra contrária, toda espécie de vício na minha vida e na minha descendência, na autoridade do Espírito Santo. Entra e preenche todos os vazios do meu ser. Eu declaro, pertenço a Cristo Jesus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Em nome de Jesus, amém.